E aí, tudo bem? Eu sou o Danilo e o que separa a pessoa confiante daquela que não é confiante são 4 pontos. A pessoa confiante, ela sabe como pensar, ela sabe o que ela quer, ela sabe como ser confiante e ela sabe como fazer. E hoje a gente vai discutir sobre o que você quer. Antes de mais nada, quando você entra, quando você começa algum projeto, você tem em mente o que você quer atingir, você tem a sua meta bem definida. E numa conversa não é diferente. Você tem que entrar numa conversa sabendo o que você quer. E as pessoas confiantes, elas entram nesses diálogos, nessas conversas, sabendo o que elas querem obter. E elas seguem 4 passos, mesmo que instintivamente, sabe? Às vezes elas nem sabem que estão seguindo esses passos, mas para desvendar, para te ajudar, vamos destrinchar esse mistério. O primeiro passo das pessoas que sabem o que querem numa conversa é o seguinte: elas pensam no que elas querem e não naquilo que elas não querem. Por quê? Porque a negação, gente, ela só existe na sua cabeça. O não só existe na linguagem. Por exemplo, se eu falo para você assim: não pensa num elefante rosa. A primeira coisa que você faz é o quê? Você pensa nesse elefante rosa. Mais uma vez, o não, a negação, ela só existe na linguagem. O cérebro, antes de fazer a negação, ele tem que processar a imagem. E isso é muito poderoso. Eu vou dar um exemplo melhor. Normalmente a gente pensa assim: ah, eu não quero ficar ansioso numa apresentação. O que você pensa? Ficar ansioso numa apresentação. E o que acontece? Você fica ansioso na apresentação. Tem toda aquela relação com o ciclo das convicções também. Então, o primeiro passo aqui é você pensar e escrever, porque facilita muito, gente. É aquilo que você quer, não aquilo que você não quer. Esse é o primeiro passo das pessoas confiantes. Quando elas sabem o que elas querem obter, elas pensam o que elas querem, não o que elas não querem. O segundo passo é ensaiar mentalmente que você conseguiu. Como assim? Bem, você ensaia que você está lá no seu momento de glória, que você conseguiu fazer o que você queria. Vou contar uma história para exemplificar. Tem um boxeador, se eu não me engano, é Muhammad Ali. E toda vez que ele sabia de uma luta que ele ia ter que enfrentar, ele se fechava, se isolava e começava a praticar na mente dele como ia ser a luta. Tudo. Como ele ia entrar, o que ele ia fazer, como ele ia bater no adversário. E ele ensaiava tanto na mente dele que tipo, ele conseguia pensar em todo o processo em questão de segundos. E levava isso tão a sério que, além de imaginar a cena, ele simulava os golpes que ele ia fazer. Então ele ia bem a fundo nessa imagem dele vencendo. E vira e mexe, ele compartilhava essa história de futuro, que se eu não me engano ele chamava. E ele sempre acertava. Só que o que aconteceu? Teve uma vez que esse boxeador, o Mohamed, ele perdeu. Aí o pessoal, o jornalista, foi lá perguntar: mas e a sua história de futuro, o que aconteceu? Ele simplesmente respondeu: a história de futuro do outro cara foi mais forte. Então, o primeiro passo é mostrar que tudo começa na mente. Como eu falo para vocês, pensar faz acontecer. Beleza? O terceiro ponto de saber o que você quer numa conversa ou em qualquer outra coisa é você pensar nas consequências de você conseguir o seu objetivo. Por que você tem que pensar nessas consequências? Porque essas consequências, elas vão te ajudar, te motivar a fazer ou não aquilo que você está pensando. Por exemplo, se você vê que muita gente em volta de você vai sair perdendo, ou que não vale a pena, sabe, é muito esforço para pouco retorno, você nem faz. Mas se você percebe, por um lado, que o retorno que você vai ter, o retorno que as outras pessoas vão ter, é muito grande, você vai lá, cara, e faz. Simplesmente dá a cara a tapa e faz. Porque a recompensa é muito maior do que o esforço. Então, as pessoas confiantes, elas têm muito claro isso para elas. E por fim, o último passo, ops, é as pessoas confiantes e que sabem o que elas querem, elas agem sozinhas, elas agem por si próprias. Como assim agir sozinhas, agir por si próprias? Bem, elas sabem que o comportamento delas é responsabilidade total delas mesmas.
eu não dependo, o meu comportamento não depende do comportamento de outra pessoa. Eu não consigo transferir essa responsabilidade. E quando a pessoa tem ciência disso, ela não fica esperando acontecer, ela não fica esperando um estímulo. Ela é que provoca essa mudança. Então, novamente, para concluir, a pessoa confiante que sabe o que quer quando entra numa conversa, ela ensaia de ter conseguido mentalmente, ela pensa naquilo que ela quer e não naquilo que ela não quer, ela pensa nas consequências de conseguir o objetivo dela e, por fim, ela age sozinha, ela não depende de ninguém. Gostaria que você, agora que você entendeu esses fatores, você começasse a prestar atenção. Porque como eu já disse num vídeo anterior, quando você presta atenção numa coisa, quando você se toca da existência daquilo, você consegue mudar. Então, a partir do momento que você está ciente da existência desses 4 passos, você consegue mudar para melhor e consegue saber o que você quer durante uma conversa. Tudo bem? Então, espero que o vídeo de hoje tenha ajudado vocês com esse conceito de saber o que você quer de uma conversa, ou até mesmo para qualquer área, né? Em qualquer área, tudo que você planeja fazer, você tem que saber o que você quer atingir, por que você quer atingir. Então, é muito interessante. Então, para finalizar, gente, se não for muito, se inscreve no canal, que eu acho que vocês deveriam se inscrever na minha lista de e-mails, porque eu estou sempre mandando conteúdo pro pessoal que está lá inscrito, tudo bem? Então, eu sou o Danilo de Mello, até mais, gente.